versículo 58. 1 Coríntios 15, versículo 58. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre constância. Primeiro Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Vou ler de novo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Pode se assentar. Para mim sempre ficou muito claro que constância é melhor do que velocidade. É melhor você começar algo devagar e ir até o fim, do que você começar algo a todo vapor e parar no meio do caminho. É melhor você começar algo pequeno e um dia ser grande, do que você dar um passo maior do que a sua perna e não chegar a lugar nenhum. É melhor você ter calma do que pressa, porque Deus não se impressiona quando você começa, Deus se realiza quando você termina. Hoje muita gente não prospera na vida porque é inconstante. Hoje muita gente é um zero à esquerda porque não tem disciplina. Os inconstantes são pessoas que não têm a bênção da conclusão. Quem são as pessoas inconstantes? Se assenta, por favor. São pessoas que não têm a bênção da conclusão. Nada do que começa termina. E quando termina, termina mal feito. Eu lido com pessoas há 20 anos. E pode acreditar, as pessoas que eu tinha certeza que iam crescer, fracassaram na vida. Porque não tinham constância. Desistiram de estudar, abortaram seus projetos no meio do caminho, saíram da igreja, desanimaram dos seus próprios negócios, pararam de ir à academia, abriram mão de seus sonhos, enfim. Quantas pessoas você conhece que começou uma coisa e não terminou o que começou? Vamos fazer uma aplicação espiritual. As pessoas leem a Bíblia uma semana, mas passam semanas e até meses sem ler a Bíblia novamente. As pessoas oram um dia, mas depois passam meses e passam semanas sem orar. Um dia elas estão cheias do Espírito Santo, outro dia elas estão vazias de Deus. Outras vezes vêm à igreja com frequência. Nós estamos em uma semana de conferência, então eu não vou perder uma quarta-feira. Depois fica meses sem vir, como se uma conferência fosse alterar o eixo da sua história. Você não acredita que uma conferência possa mudar? Eu acredito. Mas não adianta mudar numa quarta e você não ter a constância de continuar sendo a mudança que o mundo precisa. O que é constância? É a característica de alguém que permanece por um longo de tempo fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Constância é a atitude de quem se esforça constantemente, de quem persiste, apesar dos obstáculos ou dos fracassos. Constância é a qualidade de quem não desiste nunca. Se for escolher entre intensidade e constância, seja constante. Não adianta ser muito intenso e pouco constante, porque nada na vida acontece de repente, tudo é um processo. Eu amo o apóstolo Paulo, porque ele está exortando a igreja em Corinto a serem constantes. Sejais firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Paulo está dizendo: seja firme, seja inabalável, seja persistente. Paulo está encorajando a igreja a andar no mesmo ritmo. Se você está correndo, não pare de correr.
Se você está andando em um ritmo mais vagaroso, continue. O problema não é correr ou andar, é parar. Paulo está exortando a igreja a andar na mesma pegada. Seja firme, seja constante. Independente das provações, adversidades e lutas, precisamos ser firmes e constantes. Infelizmente, essa não é a característica da maioria de vocês. Hoje o nosso maior desafio é lidar com os inconstantes. Por isso a Bíblia dá ênfase nesse princípio que é inquebrável. Se você quer chegar aonde ninguém chegou, se você quer crescer em Deus, romper desafios, derrubar gigantes, é um princípio simples que você precisa reger a tua vida, que é a constância. Jesus disse que muita gente seria inconstante no requisito das coisas de Deus. Hoje é ceia, vamos alinhar algumas coisas. Jesus disse: muitas pessoas seriam inconstantes na minha obra. Vamos analisar a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, versículo 20. Quanto ao que for semeado, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a minha palavra e logo recebe com alegria. Olha o que Jesus está dizendo. Tem gente que ouve a palavra com alegria, coração regozijante, sorriso no rosto. Olha, a palavra foi para mim. Olha como Deus usou o profeta para falar o meu espírito. Estou saindo daqui cheio. Deus está dizendo que existe uma galera que ouve a palavra com alegria. E a gente percebe que muitas pessoas, quando recebem a palavra, de fato mesmo, recebem com alegria, porque a palavra muda a nossa vida. Quantas pessoas chegaram na igreja, se converteram, vieram de outras cidades, vieram de outras igrejas, começaram a participar com muita alegria, com muita disposição, estavam presentes nas reuniões, nos cursos, na escola dominical, participando da limpeza, do evangelismo, dos jovens, das vigílias, dizimam, ofertam, estavam em tudo. Mas o versículo 21 diz: todavia não tinha raiz em si mesmo. Permaneceu por pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição, por causa da palavra, porque você vai ser provado pela palavra que você conhece, logo abandona. Muita gente chegou entusiasmado, se apaixonou pelo evangelho, mas quando começou a vir as provações, foi deixando o evangelho de lado. Quando as lutas começaram a acontecer, foi diminuindo o ritmo, e aí você foi deixando de ser firme e constante, sempre abundante na boa obra do Senhor. Tem gente que fez promessas, mas quando passou por dificuldades, deixou de lado a fé que disse ter. Começou a faltar nos cultos, já não dizima mais, já não leem mais a Bíblia, já não oram, já não são mais voluntários fervorosos, se tornaram apáticos. Talvez isso esteja acontecendo com você. Você chegou cheio de gás, mas hoje é um crente morno. Chegou cheio de fervor, mas hoje você está apático, sem vigor, sem expectativa quanto ao culto, sem expectativa quanto à igreja, sem expectativa quanto à tua fé. Talvez você venha nas quartas e nos domingos, mas hoje você já não vem mais, ou quando vem, a sua cabeça está em outro lugar, porque você se desanimou, você olhou para o homem, você olhou para as circunstâncias, você olhou para as promessas que não se cumpriram e se tornou inconstante. A palavra de Deus está repreendendo você essa manhã. Você não pode vir para a casa de Deus a hora que você quiser. A quem falou isso para você? Aqui não é um clube. Você não vem quando sente de vir. Isso aqui é uma igreja, e você é membro dela. Membro tem que estar conectado com o corpo. Ele é obrigado a estar presente porque é membro. Eu acordei hoje pela manhã e a minha mão não disse: Diego, eu vou ficar dormindo, tá? Vá lá para o culto você e eu vou ficar. Vai ficar mão, os dedos, a falange e a falangeta. Não, o membro é obrigado a andar com o corpo. Eu não acordei pela manhã hoje e as minhas pernas ficaram em casa. Elas estão comigo.
Porque membro faz parte do corpo, e o corpo tem que estar conectado com o membro, e o membro conectado com o corpo. É obrigado a estar presente, porque você tem uma responsabilidade com a igreja que você está, e ela precisa ter uma responsabilidade com você. Portanto, eu estou falando sobre constância. E constância, porque Paulo diz, eu não estou falando das minhas palavras, eu estou citando palavras do apóstolo Paulo que diz: firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, significa, seja leal à igreja local, porque a fidelidade à igreja local vai te colocar diante de situações extraordinárias. Eu vou falar algo que precisa ficar gravado aqui. Eu não acredito em projeto nenhum que não nasça da igreja local. Deus me deu uma ideia, não serve. Deus mandou fazer um encontro, não serve. Deus mandou fazer uma célula lá em casa, não serve. Nenhum ajuntamento, nenhum retiro, nenhum evento nasce fora da igreja local. Porque se nasceu, não é membro, é prótese. É rebeliões ou reuniões clandestinas. Faz parte do... O corpo tem os seus membros. Não dá para um membro ter uma situação isolada e o corpo não saber. O culto público é essencial para a vida do membro e precisa ser constante nesse sentido. Timóteo havia diminuído o ritmo concernente às coisas de Deus. Timóteo estava esfriando. E talvez as coisas desse esfriamento na sua vida, talvez seja por causa de uma perseguição, de uma desilusão. Eu acho engraçado como o crente se desilude fácil, desanima fácil. Timóteo estava sendo perseguido pela obra de Deus, sendo maltratado pela obra de Deus. Ele havia perdido a essência, perdido o fervor, perdido o foco. Mas Paulo diz: ei Timóteo, não desanima, não perca o ritmo, não deixe de congregar, não perca a sua intimidade, não olhe para trás, não pare, não diminua a corrida, a boa obra, o bom começo. Seja firme, constante, sempre abundante na obra de Deus. Tem gente que não falta um dia na universidade, não falta um dia na academia, não falta um dia no trabalho, mas quando o assunto é a igreja, faz como quer. Você é o resultado das suas escolhas, da sua apatia espiritual. Comecei a ganhar dinheiro, esqueceu das coisas de Deus. A porta se abriu, esqueci-me das coisas de Deus. Entrei em um namoro, esqueci das coisas de Deus. Me relacionei com alguém que eu tanto queria, Deus ficou em segundo plano. Você diminuiu o ritmo por causa de quem? De um trauma? De uma ameaça? De uma frustração? Paulo exorta Timóteo. Olha o que Paulo vai dizer. Ô Timóteo, 2 Timóteo 1, versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida. Paulo está dizendo, você está querendo parar, né? Você desistiu, a perseguição está grande, a tribulação está feroz, você está diminuindo o ritmo, perdendo a constância, a firmeza. Mas eu me recordo da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torna a me lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. O pastor está chamando a ovelha para um despertamento. Você se sente fraco, eu te vejo forte. Você se sente cansado, eu te vejo repleto e revigorado de novo. Você quer desistir, mas eu vejo já o seu futuro, que é muito melhor do que a estação que você está passando hoje. Você está desanimado, mas eu já consigo ver a próxima temporada da sua vida, que vai ser gloriosa. Recorde-te da tua fé, a fé não fingida, a fé que joga você para um outro patamar. Olha para alguém que está falando e fala assim: vamos ser mais constantes. Quando eu crescer, você cresce. Vamos ser mais constantes.
Firmes e constantes. Agora, de forma simples, eu vou ser muito objetivo hoje. Eu vou falar um tópico e termino. O que pode nos deixar inconstantes? Primeiro, um coração dividido. Tiago 1:8. Pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O que pode deixar a gente inconstante? É quando a nossa mente se divide. Porque quando a gente se converte a Jesus, a gente tem um ritmo, certo? Eu me lembro que quando eu me converti, eu era o primeiro a chegar da igreja, o último a ir embora da igreja. Eu me trocava mais cedo, eu me preparava para aquela reunião, porque eu não queria, de alguma maneira, diminuir o ritmo. Quando você se converteu, os seus olhos estavam 100% fitados aonde? Em Deus. Nosso coração estava 100% entregue a quem? A Deus. Mas à medida que vai passando o tempo, os nossos olhos vão se voltando para as coisas. Olha como é que está a tua agenda de início de ano. Academia, inglês, trabalho, reuniões, happy hour, amigo, família, compromissos. Olha como é que está a tua agenda para esse começo de ano. Aleluia. E a gente vai dividindo a atenção de Cristo com a prova da universidade, vai dividindo a atenção de Cristo com a natação, vai dividindo a atenção de Cristo com a faculdade, com o emprego, com a namorada, com o namorado, com a noitada, com a balada, com as coisas do mundo, com as preocupações, com a sua empresa, enfim. Será que a tua agenda precisa de tanta parafernália? Será que você não pode voltar a viver das coisas simples? Será que não dá para ter apenas uma coisa importante? Pastor, está dizendo que isso não é importante? Claro que é importante, eu também faço. Mas chega no final do meu dia, ou no começo do meu dia, minha prioridade é Deus. Você pode fazer uma prova, você pode estudar, você pode ser um grande empresário, você pode ser um grande doutor, você pode ser um grande empreendedor, você pode ser um grande ministro, mas a prioridade sempre vai ser Deus. O problema não é você fazer muitas coisas, o problema é Deus ficar como a sobra do resto das migalhas. Aí na hora do culto, vem esgotado, abrindo boca, chegando atrasado. O culto começa às 10 horas. Precisa lembrar, pastor? Claro, tem gente que não sabe. Eu costumo pegar avião toda semana. Eu já perdi voo. Sabe por quê? Porque eu cheguei 8 minutos atrasado. A fé é a mesma coisa. O que está acontecendo? O que o pastor está pregando? Acordei agora. Ô filho, estou falando de constância. Acorda aí. Estou falando de intensidade. Põe teu despertador para acordar mais cedo. Ei, você vai perder as melhores coisas da vida? Está perdendo tua família porque você está distraído, está perdendo seu trabalho porque você distraiu, está perdendo a espiritualidade porque você está distraído. O ano só apenas começou, então precisamos colocar o nosso despertador ligado. Vamos melhorar a nossa constância. Constante no trabalho, constante na espiritualidade, constante na obra de Deus, constante em todas as coisas que nós vamos fazer, intensos. Deixa isso de lado, agora o negócio é constância. Porque tem gente que chega na igreja assim: pastor, eu quero fazer tudo na igreja, eu quero limpar, eu quero pregar, eu quero cantar, eu sei fazer de tudo. Aí eu fico olhando e falo: eita, esse aí, quando tomar a primeira exortação, deixa de vir. Mas tem gente que chega quietinho, no passinho da mula, senta no mesmo lugar, chega sempre um pouquinho mais cedo, vai ganhando um, ganhando outro, ganhando um, ganhando outro, vai ocupando o espaço de forma simples, vai continuando, e daqui a pouco vai crescendo em graça, em conhecimento, em glória. Daqui a pouco está servindo, daqui a pouco se tornou um voluntário, daqui a pouco foi consagrado, daqui a pouco tem uma liderança, daqui a pouco o cara se tornou alguém extraordinário na cidade. Foi devagar, sem correr. Para de correr, você vai se cansar. Seja constante. O que você está faltando nos cultos? Choveu. Você é de açúcar?
Eu cheguei muito cansado. No dia que você estiver passando por uma luta, liga para Deus. Ele fala: filho, estou um pouco cansado aqui, muita coisa para resolver. Pastor, por que você está falando isso? Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. O que o autor aos Hebreus está dizendo? É costume de muita gente deixar de congregar. Congregue em casa, monta um núcleo em casa, faça as minhas próprias reuniões. Igreja tem um monte de hipócrita da igreja. O autor aos Hebreus está dizendo: não, vamos nos encorajar a continuar congregando. Aleluia. Vamos nos encorajar a continuar nos reunindo como igreja. Muitos desistiram e se tornou costume, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Ele está dizendo: olha, virá como um ladrão. Aleluia. Eu quero ser, já sou, se a gente estivesse aqui cultuando, aí o céu se abrisse, chegou a hora, sarando nações, de se encontrar com o noivo. Aí miríades de anjos cercando a nossa comunidade, seus filhos ao seu lado, sua mulher ao seu lado, seu marido ao seu lado, e você dizer: agora, Deus. E nós vamos subindo, sendo arrebatados para o grande tribunal de Cristo, o lugar onde seremos galardoados pelas nossas boas obras. Aleluia, aleluia. A gente tem que ser intenso na igreja. Não estou falando fanático nem alienado, estou falando intenso, constante, melhor dizendo. E eu amo essa igreja porque essa igreja é constante. Tem culto de segunda, tem gente. Tem culto de quarta-feira, tem gente. Tem culto de mulheres, tem gente. Tem culto com os homens, tem gente. Domingo de manhã tem gente. Domingo à noite tem gente. Gente cobrando para ter um culto de segunda-feira. Vai ter a vigília dia 28 agora, hein? Irmão, isso aqui vai parar. Já prepara teu coração aí. Para o dia 28 nós temos a nossa vigília. E não vai parar, porque vai ter a conferência. Vai ter a conferência com as mulheres. Vai ter a programação de carnaval. Nós vamos ficar aqui de sexta, terça a quarta-feira aqui na igreja. Vai ser tremendo, vai ser tremendo. A gente vai buscar Deus. A gente vai buscar o Senhor, amém? Amém ou não amém? Você tem que ser constante na oração. Como foi sua vida de oração esse mês? Quando você ora, você fica santo. Quando você ora, você melhora. Você fica mais leve. Você vence as tentações. Quando eu oro, eu fico santo. Ah, pastor, você ora por mim? É crente 6 horas. 6 horas por mim? Antigamente tinha, era engraçado isso aqui. Quem tem muitos anos na igreja sabe que acabava culto, o pastor podia fazer a oração que fosse, aí fazia uma fila. Aí o pastor ficava mais 2 horas orando um por um. Aí eu fui ensinando isso aqui: não peça oração no final do culto, a menos que seja muito importante. Por quê? Porque você tem que aprender a orar. Pastor, você não pode orar por mim? Eu oro por você, mas você também tem que saber orar por você. Porque no dia que você estiver num deserto, ninguém tiver sem telefone, sem apoio de ninguém, você vai ter que dobrar seu joelho e dizer: Deus, é agora, sou eu e eu mesmo. Me ajuda em oração. Tem uma causa impossível, pode trazer para a gente. Tem um problema, vamos dividir. Mas a oração tem que ser uma constância. Paulo diz: orai sem cessar. Tem que orar todo dia, em espírito. No seu carro, no seu banho, na sua casa, no seu trabalho. Orar na igreja, orar quando sai da igreja, orar para se alimentar, orar na mesa da reunião. Antes da refeição no restaurante oramos. Aí o garçom falou: vocês são crentes, né? Falei: sim, eu percebi. Todo mundo senta aqui para comer e não ora. Falei: a gente tenta sempre agradecer o alimento. Eu sei que muitos de vocês fazem isso, mas poucos outros não. Não tenha vergonha de demonstrar sua fé em restaurante público. Ore. Ore. Não dependa da oração dos outros. Ah, minha mãe ora por mim, meu pai ora por mim. Você precisa praticar a oração. Porque no dia que a sua mãe não tiver, como é que vai ser a sua fé? Você precisa ser constante na palavra. Lê a palavra. Pastor, não entendo nada. Vai lendo, a palavra vai se revelando a você.
medita nela de dia e de noite, como diz o Salmo 1. Josué diz: olha, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas fica na palavra. Você precisa ser constante na sua santificação, levantar a guarda alta para se santificar, começar a policiar os seus olhos. Antigamente você não tolerava algumas coisas, hoje você tolera. Está truculento, está irado, está se prostituindo, está tendo relação sexual antes do casamento. Você precisa se santificar, se purificar, tem que levantar a guarda. O autor aos Hebreus diz: combatendo contra o pecado. Temos que combater contra o pecado. Isso é constância, aleluia. Tem que ser constante no voluntariado, aleluia. É na obra de Deus. Venha na limpeza, participe dos mutirões. O culto começa às 10, chegue 10 horas, ou chegue 9h30, chegue mais cedo, tome um café, cultue, ore, não perca evangelismo, não perca de contribuir financeiramente, participe da igreja. Você está sendo um construtor do reino de Deus na terra. Cadê o seu serviço? Cadê as suas funções? Tanta gente cheia de talento aqui, usando o talento para as coisas do mundo, quando você poderia dizer: Deus, eu me deixarei gastar e serei gasto servindo a obra de Deus com os meus talentos. Eu posso estar fraco, mas eu vou continuar pregando, irmão. Eu posso estar cansado, mas eu vou continuar pregando. Eu posso dormir tarde estudando a palavra, mas eu vou continuar pregando. Eu sei que eu tenho muitos outros dons, mas Deus precisa e deseja que eu esteja ensinando o evangelho, porque esse é o dom que eu nasci para exercer. Diz para o irmão aí: você tem tantos dons. Tem gente aqui que pode ajudar a comunidade usando os dons, mas isso requer constância. Cadê o seu serviço no reino de Deus? Cadê o seu serviço? Precisa ser constante. Tem que sair do banco. Aí está confortável aqui. Lógico que está confortável. Você pode pecar à vontade. Aí eu tenho um talento, mas se eu sei que se eu ficar muito exposto, eu não vou conseguir fazer. Não estou dizendo que todo mundo está pecando, tá, gente? Eu estou dizendo de experiências que eu já ouvi, de pessoas que não querem estar no altar porque estão com pecados obscuros. E sabe que se tiver aqui, ó, alguém vai saber, vai ver. O próprio Deus vê. Mas não tem essa para Deus. Deus vê você aqui e lá. Você pode se esconder, Deus te acha. Deus te pega, você tem que ser constante. Jesus está chamando você por um tempo de constância. Sempre abundantes na boa obra de Deus. Sempre abundantes na boa obra de Deus. Sempre abundantes na boa obra de Deus. Porque no seu devido tempo o Senhor vai reconhecer você. Vou terminar aqui. Inconstância é falta de maturidade. Menino não tem constância. Criança um dia quer ser jogador de futebol, outro dia quer ser bombeiro, outro dia quer ser polícia, outro dia quer ser enfermeiro, outro dia quer ser juiz, outro dia quer ser pastor, outro dia quer ser doutor. Porque é dirigido pelas emoções. O maduro tem compromisso, responsabilidade. Por isso ele persiste. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos levantar a nossa guarda. Palavra simples, vamos levantar a nossa guarda. Vamos ser constantes. Abra um jejum essa semana. Ore 10 minutos por dia. 1 hora talvez fique muito longo para você. Faz um projeto e fala: eu vou tentar não faltar em culto algum, a menos que eu fique preso no trabalho, ou trânsito, ou uma enfermidade. A menos isso eu vou estar aqui quarta e domingo. Ah, só venho domingo, aprenda a vir na quarta. Ah, fico online, não é a mesma coisa. Ah, é muito cheio, vai ficar mais ainda. Ah, mas é muito cheio, eu gosto da minha individualidade. E o céu, que vai ter milhões de pessoas adorando. E é um barulho danado, porque vai ter miríades adorando a Deus. Nós vamos comprar mais cadeiras até os próximos meses. Vai ter cadeira para todo mundo. E se não tiver, eu vou fazer um culto das 8 às 10 e das 10 à meia-noite. Tem algum maluco aqui para fazer um culto na quarta? Quem viria das 10 à meia-noite? Dá para você passar em casa, tomar um banho, jantar e falar: 10 horas eu estou cultuando a Deus. Levanta a mão, deixa eu liberar uma palavra. Em nome de Jesus Cristo,
vai ser constante na empresa, vai ser constante no seu casamento, vai ser constante no seu ministério, vai ser constante na obra de Deus, vai ser constante na sua família, vai ser constante nos seus projetos pessoais, vai ser constante no crescimento, do seu crescimento financeiro. Você vai crescer em todas as áreas da sua vida. E quando olhar para você, vai dizer: cara, eu tinha certeza que você ia parar, eu tinha certeza que essa empresa ia fechar, eu tinha certeza que essa loja ia baixar as portas, eu tinha certeza que você não ia conseguir entregar o projeto, eu tinha certeza que esse negócio de ser crente era fogo de palha. E você vai dizer: não, eu aprendi com Paulo. Aprendeu o quê? A ser firme e a ser constante, e a ser super firme e abundante na boa obra de Deus. Eu profetizo sarando, um tempo de constância, de crescimento e de aceleração para a glória de Deus. Nós não vamos andar, nós vamos correr. Quem pode dar um pulo dessa cadeira? Eu profetizo constância. Por que constância? Porque a constância vai gerar um hábito. Um hábito vai gerar a excelência. E a excelência vai gerar resultados. Começa um projeto pequeno, mas vai até o final. Pastor, não tenho nem lugar para trabalhar. Trabalha na sua casa, vai dar certo. Pastor, montei meu negócio, vai romper, vai explodir, vai dar certo, vai enriquecer. Pastor, estou mudando de área, vai dar certo, vai arrebentar, vai para cima. Pastor, estou servindo como voluntário, vai ser o melhor. Se for para ser mais um, não se voluntaria, tem que ser o diferente. Conversei com a minha esposa, eu me dei uma meta de 5 anos. Desenhei um projeto e falei: daqui 5 anos eu quero estar aqui. Ela disse: você vai dormir pouco, não importa. Você vai trabalhar mais, não importa. Vai ser cansativo. Falei: não tem problema. Vai ser complicada a logística. Falei: eu entendo. Mas se eu não tentar, não vou saber se vai dar certo ou não. O melhor disso tudo é porque eu vou estar com Deus. Você pode ser um grande empresário com Deus. Você pode ser uma boa doméstica com Deus. Você pode ser uma enfermeira, uma médica, uma doutora. Você pode ser uma secretária, uma gerente cheia do Espírito Santo. Estou dizendo que você não pode deixar as coisas de Deus em segundo plano. Trabalhe 16 horas por dia, como eu sempre ensino vocês, se necessário. Mas não esqueça de Deus, não. Deus usou um profeta para falar comigo assim: eu tenho saudade dos seus jejuns. E disse: eu tenho saudade de quando você fazia votos comigo. Me lembro que eu fazia jejuns de 90 dias. Subia para o monte, ficava 100 dias, ida e volta, ia, vinha. E o tempo vai passando e você acha que você não precisa jejuar mais, você precisa orar mais. Só que chega um tempo que você percebe que se você não continuar fazendo as pequenas obras do começo, você não chega mais longe. Eu não sei o que Deus vai colocar no seu coração, mas você foi perdendo a força. Deus vai renovar você. Aleluia. Deus vai renovar a sua fé. Aleluia. 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 Põe a mão no seu coração, Senhor Jesus. Essa multidão de pessoas que está aqui hoje buscando o teu nome. Possa ser que as tribulações e as adversidades deixaram essa pessoa cansada, fraca, como Timóteo. Essa palavra tão simples, Deus, mas que tem o poder de revigorar nossa alma. Nos ensina que a gente tem que ser constantes, sempre abundantes na boa obra do Senhor. Por favor, não me deixe abandonar o arado, nem a obra, Deus, nem a minha chamada, nem a minha missão. Eu não trocaria, Senhor, milhões e milhões e milhões pela obra de Deus. Eu não trocaria dinheiro por dinheiro nenhum, o dom que o Senhor me deu de pregar o Evangelho, Deus. Eu só quero poder ser útil, Pai, no Evangelho. Eu só quero poder ser uma bênção. Se um dia, Senhor, eu desanimei, Pai, se um dia eu andei cansado,
Se um dia eu queria ficar sentado assistindo uma televisão, um jogo de futebol, um filme, ao invés de estar na sua casa, nos perdoe. Se um dia eu inventei uma desculpa para não chegar no horário, Pai, me desculpa, Pai. Se um dia eu dei uma desculpa para não atender um compromisso que era importante para glorificar o Teu nome, Senhor, nos perdoa, eu fui inconstante, mas em nome de Jesus, Pai, nós vamos continuar na mesma constância, porque o ano só está começando. Aleluia, é um princípio que jamais pode ser quebrado, é um princípio que jamais pode ser corrompido. Quando o assunto é obra de Deus, é firme e constante, sempre abundante na boa obra, porque a recompensa vem do céu. Deus vai recompensar os voluntários dessa casa, Deus recompensa vocês. Vocês podem ficar em paz, o Senhor vai recompensar cada um de vocês. Recompensa guardando o teu filho de um assalto, recompensa guardando a tua filha de um abuso sexual, recompensa colocando anjos na sua casa, enquanto você sai para trabalhar ou enquanto você está aqui. Um dia eu preocupado com a minha vida, uma irmã de oração parou ali na porta da igreja e disse: você está preocupado com a tua casa? Você está preocupado com os teus filhos enquanto você sai para viajar? Assim diz o Senhor dos Exércitos: quando você pega um avião e vai para outra cidade, eu coloco generais de guerra em volta da sua casa, guardiões guardando você. Deus protege e guarda aqueles que estão na obra de Deus. Enquanto você serve cuidando das crianças, Deus cuida dos seus filhos. Enquanto você segura uma placa lá fora, Deus cuida dos seus filhos. Enquanto você vem à igreja e você traz sua contribuição, Deus vai abrindo portas. Daqui 60 dias eu vou escancarar uma porta para aquela pessoa ali. Daqui 15 dias ela vai se encontrar com alguém que vai ligar aquela pessoa a outra pessoa. Olha, aquela pessoa foi tão fiel naquele mês que eu vou fazer algo no mês de junho. Fica tranquilo, anota aí. Eu tenho essa fé, irmão. Ninguém vai roubar essa fé de mim. Eu creio em coisas malucas e eu sei que Deus realiza projetos. Mês de fevereiro vai ser mês de acesso. Vai ser mês de acesso. Vai ser mês de... Coloca na mão no teu coração. Mês de fevereiro vai ser mês de acesso para você. Esse mês você vai arrebentar. Esse mês você vai bater tuas metas. Esse mês alguém da tua família vai se converter. Esse mês o câncer vai sair do sangue, da saúde daquela pessoa. Esse mês a porta vai se abrir. Esse mês o telefone vai tocar. Esse mês o aumento salarial chega. Esse mês a promoção na empresa chega. Esse mês o faturamento triplica. Esse mês... Esse mês essa igreja não comporta. Até o final do mês a gente vai ver gente lá fora, no hall de entrada, Sejais firmes e constantes, sempre abundante na boa obra do Senhor. Se você recebe, toma posse. Diga: eu creio.